O novo coronavírus é uma realidade em todo o mundo e o Brasil estuda formas de diminuir a propagação e os danos causados pelo vírus. Para falar um pouco mais sobre isso, eu recebo aqui a biomédica e coordenadora do curso de Biomedicina da Univale, Juliane Albuquerque, que vai falar para a gente um pouco sobre a propagação desse vírus. Juliane, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. E eu queria saber primeiramente o que é o coronavírus. O coronavírus é um tipo de vírus, assim como muitos outros que a gente tem por aí. É um micro-organismo que infecta a população. Sim. No caso, ele faz parte dessa família corona, né? O que seria essa família de vírus? Como que isso é denominado assim? Tem vários outros vírus dessa mesma família? Como que funciona? Sim, a gente pode fazer uma analogia como uma família mesmo de pessoas. Dentro de uma família, nós temos diferentes elementos da família. Então, essa família do coronavírus é isso. Nós temos diferentes tipos de vírus dentro dessa mesma família. Sim. E no caso, qual que seria a diferença desse novo coronavírus, que a gente sempre vê as pessoas falando, né? O novo coronavírus, qual que é a diferença dele para os outros que já apareceram, né? No caso, que começou também na China, né? A SARS, também a MERS, qual que é a diferença dele para esses outros? O que diferencia esses vírus, na verdade, a gente chama de cepas diferentes, como, mais uma vez, fazendo uma analogia fácil para a gente entender, como irmãos de uma família. Então, cada um tem o seu componente específico. Eles têm componentes moleculares diferentes uns dos outros, o que os diferencia. Tem a diferença entre o Covid-19 e o coronavírus. A gente ouve muito esses dois nomes. Qual que é a diferença entre eles? O que é um e o que é o outro? Na verdade, a gente ouve tanto um quanto o outro e que a gente já consegue associar tudo à mesma coisa, né? Mas o coronavírus é o agente causador da doença Covid-19. Então, no caso, falando agora sobre a doença, sobre a Covid-19, qual que é a diferença dela para uma gripe normal? Porque a gente vê muita gente falando que o coronavírus causa uma gripe leve em certas pessoas e tudo mais. Qual que é a diferença dessa doença causada pelo coronavírus para o que é causado pela influenza, que é a gripe comum que a gente conhece? Na verdade, porque são agentes causadores diferentes. O que muita gente não sabe é que o coronavírus, ele, em seus vários tipos, como a gente disse, que existem vários tipos de coronavírus dentro dessa família, ele é agente causador de muitos resfriados comuns que a gente vê por aí. E a diferença que a gente tem, por exemplo, da Covid-19 para uma gripe causada pelo influenza, que é, por exemplo, o H1N1 é uma gripe diferente, são agentes causadores diferentes, de famílias diferentes de vírus. Então, a gente vê também muita gente falando sobre o fato dos animais serem transmissores. Alguns falam que o vírus surgiu lá na China, vindo de animais e tudo mais. Eu queria saber se isso é possível e se os animais domésticos são transmissores do vírus também. É possível, sim, que o vírus seja transmitido, mas os animais domésticos, por exemplo, a gente não precisa ficar alarmado por causa deles. Eles não vão nos transmitir uma carga viral suficiente para que seja desencadeada a doença, não. Sim. Ok, professora, a gente vai para o nosso primeiro intervalo agora. E no próximo bloco nós vamos continuar falando sobre a transmissão do coronavírus no Brasil e no mundo. Não saia daí.